I did today. Like what? I've killed them in every way there is except poison. There's been strangulations, there's been knifings, there's been shootings, there's been hit and runs. Out of curiosity, Henry Lee, hard to believe the 350. Em 1983, ele dominou as manchetes como o serial killer mais prolífico da história norte-americana. O pior dos piores. 15 outstanding California murder cases have been resolved as a result of a recently completed tour of the state by condemned serial killer Henry Lee Lucas. Ele foi ligado a homicídios em 27 estados. Come to East Texas, killed the girl there. Went from East Texas to Maryland, killed the girl there. É impossível dizer quantas pessoas ele matou. Talvez as autoridades nunca saibam quantas pessoas Henry Lee Lucas assassinou. Serial Killers. Era um homem desgrenhado, dirigindo um carro velho. Se alguém o tivesse visto naquele dia em 1982, teria reparado na passageira que ele levava no carro, uma mulher idosa sentada ao seu lado. Mas nada indicava se eram parentes, amigos ou inimigos. Ele disse que sentiu vontade de matá-la e fazer sexo. Então virou à esquerda e atravessou a ferrovia. Do outro lado pegou uma faca entre os assentos e a golpeou. Ele achou que jamais seria pego. Afinal, não era seu primeiro assassinato. Muito pelo contrário. Ele começou apenas estrangulando e esfaqueando. E apenas mulheres sozinhas. Depois, ele começou sua maratona para bater o recorde mundial. Para o patrulheiro do Texas, Phil Ryan, tudo começou como mais um caso de pessoa desaparecida. Em 1982, ele foi chamado para investigar o desaparecimento de uma mulher em Stony Brook, uma cidade pequena no norte do Texas. Kate Rich, de 80 anos, estava com a saúde debilitada, mas totalmente lúcida. Ela foi criada em Oklahoma, viúva, e se mudou para Stony Brook. Ela tinha... Bom, era uma casa bem modesta, podemos dizer que era pobre. Ela não era o tipo de pessoa que se mudaria sem avisar ninguém. Eles gostavam muito dela. Quando ela desapareceu, ficamos preocupados quase imediatamente. Suspeitamos que poderia ter acontecido um crime. Fizemos as buscas normais. Procuramos sinais de covas. E fizemos a vitimologia, investigamos se alguém tinha problemas com ela e quem tinha acesso a ela. Quando terminamos a peneira, sobrou apenas o Henry. As suspeitas recaíram sobre Henry Lee Lucas, um ex-presidiário de quase 50 anos. Um dos filhos de Kate havia mandado Henry a Stony Brook para reformar a casa da mãe, e foi lá que ele se hospedou. Henry também levou sua namorada, Beck Powell, de apenas 15 anos. Kate parecia feliz com o arranjo, mas seus outros filhos não confiavam em Henry. Eram uns aproveitadores. Usavam da conta dela no mercado, compravam cigarros e eles não estavam fazendo o que deviam fazer, que era reformar a casa. Quando os filhos de Rich o expulsaram, ele e Beck foram abrigados por uma comunidade religiosa local chamada Casa da Oração. Lá, ocuparam um galinheiro abandonado. He was a quiet guy and he's pleasant to be around. And every time I as much as mentioned doing it, that I need to do something, he would jump and do it. Mas eles não perderam contato com Kate Rich. Certo dia, ele disse a um dos membros da Casa da Oração que ia passar na casa de Kate e ver se ela queria uma carona até a igreja. E ninguém a viu depois disso. Ele foi a primeira pessoa que procuramos. Na busca por Kate Rich, a polícia não encontrou nada além de sua bolsa. Ela havia sido jogada de uma ponte entre sua casa e a de Henry. Meses se passaram. A temporada de caça começou e acabou. Ninguém encontrou nenhum corpo. Ele estava bem coberto, escondido, enterrado.
Kate não era a única mulher desaparecida em Stoneburg, no Texas. Os investigadores descobriram que a namorada de Henry, Beck, também havia sumido misteriosamente há cerca de um mês. Kate tratava Beck como uma filha e sabia que a jovem queria voltar para a Flórida. Ela passou meses pedindo para voltar à Flórida. Henry não queria isso. Ele tinha multas de trânsito pendentes no estado. Além disso, ele gostava do Texas. Henry disse que Beck o havia abandonado. 9 meses se passaram. O patrulheiro Pat Ryan estava frustrado. Ele não encontrou nenhuma evidência física que ligasse Lucas ao caso. Eu estava empacado. Então, Ryan descobriu que Henry tinha uma arma e o prendeu por porte ilegal. Ele falou, no Texas, quando não te pegam de um jeito, pegam de outro. E eu respondi, é bem por aí, Henry. E ele disse, eu ia te ajudar a encontrar a Kate, mas não vou. Eles deixaram Henry sozinho numa cela. Após 3 dias, ele mandou um bilhete. Ele queria falar. Henry disse ao patrulheiro que não só tinha matado Kate Rich, como também havia desmembrado seu corpo. Depois, queimou os pedaços e enterrou as cinzas e ossos. Ele mostrou onde havia enterrado os restos mortais, nos fundos do galinheiro da Casa da Oração. Ele escavou o terreno em vários pontos, onde tinha enterrado as cinzas e os ossos. Eram ossos humanos, mas na época não dava para saber de quem eram. Não sei se hoje seria possível. Dependendo de quais ossos sobraram e do estado deles, é possível determinar o gênero e, às vezes, até a idade. É impossível determinar a causa da morte, as circunstâncias da morte e também a hora da morte. E, basicamente, qualquer evidência física teria desaparecido. Seguindo suas instruções, a polícia encontrou o local onde Henry havia deixado Kate após matá-la. Olha, bem aqui. Na estrada, nós encontramos os óculos dela. Na outra ponta, nós encontramos parte da roupa. Henry tinha mais a dizer. Ele se emocionou ao relembrar sua namorada, Frida Powell, a garota de 15 anos que chamava de Beck. Eu só ouvi demonstrar emoção quando ele falou sobre a Beck Powell. Foi a única emoção que ele demonstrou, além de autopiedade. Henry foi apresentado a Beck por seu antigo parceiro de viagens, Ott Stuhl, um homem forte e mal encarado, com quem entrava e saía da prisão. Beck era sua sobrinha. Apesar de jovem, ela já não tinha uma vida fácil. Sua mãe, uma viciada em drogas, havia cometido suicídio. Algumas pessoas nascem para sofrer. Ela só queria atenção. Acho que Henry chegou o mais perto possível de ser o amor da vida dela. Henry, que tinha uma queda por mulheres jovens, ficou encantado com Beck. Aos 15 anos, Beck havia deixado a escola e o casal se tornou inseparável. Normalmente, quando um homem adulto procura crianças ou adolescentes, é porque se sentem inseguros com mulheres mais velhas e não conseguem abordá-las. Também é mais fácil persuadir e mentir para adolescentes, ou eles são pedófilos com uma preferência por certa faixa etária e só se sentem atraídos por esse grupo. Na Casa da Oração, Beck entrou em desespero. Num livro de matemática, ela escreveu: Deus amado, por favor, me ajude. Eu fugi de casa. E completou: não deixe que os homens se acostumem comigo ou se apeguem. Ela disse ao Henry que ia voltar para a Flórida. Ele fez um teatro fingindo que ia deixar a Casa da Oração e levar Beck de volta à Flórida. O casal deixou a comunidade. Com pouco dinheiro e sem carro, eles pediram carona. Passaram a noite num acampamento de mendigos na beira da estrada. Era um verão úmido e quente. Henry estava bebendo. Os dois discutiram. We kept arguing and cussing each other, and finally I just told her that we were going back the next morning to the garden. Beck bateu nele. Então ele pegou uma faca e a matou. I just picked it up off the blanket and brought it around, hit her right in the chest with it. Disse que foi um reflexo. I didn't do it because I didn't love her or anything like that. It was because of
arguments and because of difficulties that I've been having through my life. Eu perguntei, então por que a matou? Pelo mesmo motivo, para fazer sexo. I guess it got to be a part of my life, having sexual intercourse with the dead. Henry Lee Lucas levou o patrulheiro e a polícia a um campo onde disse que encontrariam Beck. Lá ele disse, as pernas estão por ali, eu amarrei e arrastei para lá. O resto dela está aqui. Eu acho que talvez a cabeça esteja mais para lá. Os peritos encontraram o esqueleto desmembrado de uma mulher jovem, com a idade e a estatura aproximadas de Beck. O legista nunca foi capaz de identificar os corpos como sendo de Beck ou Katie Rich. Hoje em dia, com o DNA, podemos examinar o osso e obter amostras de DNA para determinar a identidade da vítima, mas precisamos ter alguma coisa para comparar. Se tivermos um esqueleto sem tecido mole, sem roupas, sem uma arma e sem evidências claras, ficamos apenas com mais perguntas do que somos capazes de responder. Quando Ryan levou Henry à delegacia para ser fichado, ele disse que não havia acabado. Ao longo da noite, Henry confessou um assassinato brutal após o outro. Come to East Texas, killed a girl there. Went from East Texas to Maryland, killed a girl there. Cerca de 20 na primeira noite, mais 20... Era apenas o começo. Henry Lee Lucas tinha muito mais para contar à polícia. Em 21 de junho de 1983, Henry Lee Lucas foi levado ao Fórum do Condado de Montague pelos assassinatos de Katie Rich e Beck Powell. Mike Cox, um repórter de Austin American Statesman, assistiu à sessão. Ele estava prestes a conseguir o maior furo de sua vida. Foi quando Lucas deixou escapar no tribunal que tinha matado mais de 100 mulheres. As agências de notícias reproduziram o anúncio de Lucas, atraindo a atenção da mídia. Henry Lee Lucas says he has killed 100 women. Recebemos ligações de todas as grandes cidades do país, da Inglaterra, França, Alemanha, África do Sul. Henry alegava ter feito vítimas nos estados da Flórida, Louisiana, Oklahoma e Virgínia Ocidental, e se gabava de ter matado de todas as formas imagináveis. I've killed them in every way there is except poison. There's been strangulations, there's been knifings, there's been shootings, there's been hit and runs. De certa forma, os assassinatos eram jogos. Ele queria ver se conseguia escapar. Ele não só escreveu descrições das pessoas que afirmava ter matado, como começou a desenhar retratos de mulheres. E ele descrevia detalhes como ela estava de blusa rosa e calça branca. Ele foi bastante específico. Ele se lembrava de tudo, estradas de terra, minas abandonadas, parques, riachos, lagos. Ele era muito preciso e sempre descrevia a mesma coisa centenas de vezes. E sempre acertava na mosca quando falava de detalhes da paisagem. Isso impressionou muita gente, eles acharam que era tudo verdade. Ao longo da rodovia interestadual 35, no Texas, uma estrada bem movimentada, havia vários assassinatos não solucionados. Houve homicídios ao longo de toda a rodovia 35, que passa pelo condado de Williamson e também por Austin. No dia seguinte, ao anúncio chocante de Henry, o xerife Jim Baltwell foi visitá-lo. Baltwell perguntou sobre o homicídio não solucionado de uma jovem ao longo da rodovia. Foi meio sinistro, porque o corpo foi encontrado na tarde do dia 31 de outubro, no Dia das Bruxas de 1979. Ela foi encontrada no esgoto. Um motorista viu o corpo. E ela estava nua, com exceção de um par de meias laranja. Por isso, era o caso das meias laranjas. Ela nunca foi identificada. Não sabíamos quem era, nem de onde tinha vindo. A vítima havia sido estrangulada. O caso tinha poucas pistas. Havia um anel em seu dedo e uma caixa de fósforos de Oklahoma ao lado do corpo. Procuraram por digitais na caixa de fósforos e no corpo, mas não conseguiram obter nenhuma impressão latente. Isso foi antes de o exame de DNA existir
E acho que não coletaram nada de onde se poderia extrair DNA se o caso tivesse ocorrido hoje. Sem as roupas, uma quantidade enorme de evidência ou evidência em potencial é perdida. As meias que a jovem estava usando podiam conter fibras, tanto na sola quanto na parte de cima. Isso é importante. Seria possível comparar essas fibras, mas não havia muita evidência nesse caso. E quando a ausência de evidências sólidas e consistentes é clara, não podemos fazer muita coisa. O xerife Baltwell entrevistou Henry e se convenceu de que ele era o responsável pelo assassinato. Ele o levou até a cena do crime das meias laranjas. Henry já havia recebido 2 sentenças de prisão perpétua pelos assassinatos da senhora Kate Rich e de Becky Powell, mas este caso era diferente. Ele foi acusado de estupro e assassinato, o que, no Texas, é um crime capital. Em outras palavras, Henry poderia ser condenado à morte. A promotoria pediu que o Dr. Richard Coons examinasse Henry para determinar se ele estava mentalmente apto a ser julgado. Ele me disse, eu não gosto de sexo vivo, gosto de sexo morto. I took her panties and her bra off and I had sexual intercourse. Foi o tema comum de todo o tempo que ele passou falando sobre seus crimes. Ele alegava que fazer sexo era mais prazeroso se a vítima ou se a parceira, entre aspas, estivesse morta. Enquanto o xerife Baltwell mantinha seu suspeito no caso das meias laranjas sob custódia, em Williamson, policiais de todo o país pediam para entrevistar Henry sobre homicídios não solucionados em suas jurisdições. E para que Henry continuasse falando, as autoridades tentavam mantê-lo feliz. I had anything I wanted. I had colored TV, I had cable TV, I had the cases of cigarettes. Not just cartons, but I'm talking about cases of cigarettes. A demanda por Henry era tão grande que foi criada uma força-tarefa exclusiva para coordenar seus compromissos. Havia cerca de 1000 policiais na cidade, representando 500 agências ou um pouco mais. Out of curiosity, Henry, how many papers keep you? Hard to believe, but 350. Henry foi levado à Califórnia em um avião particular para identificar cenas de crimes. Ele ficava em hotéis e comia pratos finos. Mas Bob Prince, o líder da força-tarefa, diz que os patrulheiros fizeram o possível para assegurar a credibilidade das confissões. Nós orientamos a condução das entrevistas, falamos o que fazer, o que não fazer, principalmente o que não fazer. Não lhe dê informações, não lhe mostre fotos. Não sei mais o que podíamos ter feito para garantir a credibilidade. No entanto, os detetives estavam sob pressão para solucionar inúmeros casos que haviam sido arquivados por falta de evidência. Enquanto isso, famílias em todo o país aguardavam ansiosamente para descobrir se Lucas era o nome e o rosto por trás da morte de seus entes queridos. A filha de Joyce, Bob Lemon, Deborah Williamson, foi morta nos arredores de Lubbock, no Texas, em 1975. Ela saiu de casa e foi atacada na porta assim que saiu. Foi arrastada até o carro e esfaqueada 19 vezes. Após anos procurando pelo assassino, seus pais receberam uma ligação. Disseram que Henry Lee Lucas tinha confessado esse crime. Ficamos felizes, exultantes. Finalmente aquele pesadelo podia acabar. Histórias, como a dos Lemons, levaram o FBI a colocar Henry no topo de sua mais nova categoria criminal no início dos anos 1980, os Serial Killers. Em 1983, Henry Lee Lucas confessou centenas de assassinatos. Em seguida, adicionou um novo detalhe. Disse aos investigadores que tinha um parceiro, seu velho amigo Otis Toole. Otis Toole era tão estranho quanto Henry Lee Lucas, talvez até mais. Ele era um ser humano muito perturbado.
Quando os dois se conheceram em Jacksonville, na Flórida, o resultado não podia ser outro. Otis Toole era, na verdade, um homossexual gigantesco e também era malvado. Ele era cruel e violento. Ele se vestia de mulher e se envolvia em muitas brigas em bares quando zombavam dele. De acordo com Henry, quando irritado, Otis matava qualquer um de quem não gostasse. E isso era apenas um aperitivo. What really got me though is when he started eating people. I had to get away from that bad, huh? It got so easy. Most of his victims he killed, he'd cut a piece of them off and eat it. Yeah, I couldn't do it. Foi um prato cheio para a mídia, que apelidou os assassinos errantes de Dupla do Inferno. De acordo com Lucas, eles atacavam qualquer mulher que Henry achasse atraente. Eles matavam a mulher e Lucas fazia sexo com o cadáver. Ele era um necrófilo, talvez porque em seus crimes com Otis, temos a impressão de que ele achava divertido fazer sexo com cadáveres. Os dois pareciam gostar da atenção da mídia e começaram a fazer afirmações absurdas. Eles teriam matado Jimmy Hoffa. Teriam fornecido o veneno usado por Jim Jones no suicídio coletivo de Jonestown. Alegaram que Otis Toole havia sequestrado e matado o filho de John Walsh, Adam, na Flórida. Era um festival de horrores e a mídia e o público pareciam querer mais. Henry foi a pessoa mais eficiente do sistema de justiça criminal americano em muitos anos, porque estava resolvendo dezenas de crimes. Nem todos acreditavam em Henry. Seus advogados estavam convencidos de que ele era inocente no caso das meias laranjas. De acordo com a promotoria, ele tinha sequestrado aquela mulher em Oklahoma, na rodovia 40, matado no Texas, descartado o corpo ao norte de Georgetown e dirigiu como um louco até Jacksonville, na Flórida. É uma distância de quase 2.000 quilômetros. Eu fui até Jacksonville, na Flórida. Localizei o atendente que descontou um cheque para o Henry por volta das 6 da tarde de 1º de novembro, um dia depois de encontrarem a vítima no condado de Williamson, no Texas. O repórter Hugh Ainsworth também estava investigando o caso. Ele descobriu que Lucas compareceu ao trabalho na Flórida no dia seguinte ao assassinato no Texas. Não faz muito sentido dirigir 1.900, 2.000 quilômetros a uma velocidade média de 110 quilômetros por hora para matar alguém que ele nem conhecia e nem sabia que ia estar lá. Ora, não é bem assim. Mas os patrulheiros do Texas alegavam que os registros de trabalho eram falsos e Henry confirmou. Era sua palavra contra de seus próprios advogados. Acho que ele percebeu que nós íamos apresentá-lo como mentiroso, uma fraude. Pela primeira vez na vida, ele era alguém. E, de repente, ele perderia todas as regalias. I am hereby advising you not to make any statement whatsoever. I've got to make a statement. Com base em sua confissão, Henry Lee Lucas foi condenado por homicídio e agressão sexual no caso das meias laranjas e sentenciado à morte. Mas ele não foi transferido. Por 18 meses, ele ficou na cadeia de Williamson, ajudando a polícia em seus casos. Eles mostravam fotografias, mostravam fotos de cenas de crimes e mostravam relatórios. E Henry tinha informações sobre os casos, então muitos policiais foram convencidos de que ele era o culpado. Logo no início, o patrulheiro Phil Ryan, o homem que havia prendido Henry Lee Lucas, testou seu suspeito com casos fictícios. Quase todos os dias, quando eu entrevistava para agentes de outras cidades, eu inventava um caso. Eu o colocava no meio. Eu dizia, e quanto a este? E sim, acho que esse foi em tal dia. Às vezes ele dizia não, mas quase sempre ele mordia a minha isca. Mas para os homens que investigaram o passado de Henry, não era difícil acreditar que ele era um serial killer. Ele parecia ter sido criado para isso.
Henry Lee Lucas nasceu em 1936 numa família pobre dos Montes Apalaches. Ele cresceu neste barraco, na encosta de Coal Bank Hollow, em Blacksburg, na Virgínia. Eram muito pobres. Yoma Sage é a sobrinha de Henry Lee Lucas. Ela se lembra da mãe de Henry, Viola, uma mulher das montanhas descendente de índios. Ela tinha no mínimo 50 ou 51 anos quando teve o Henry. Ela destilava sua própria aguardente, carregava uma espingarda e tinha o pavio curto. A mãe dele o obrigava a usar vestidos e fazer outras coisas humilhantes. A mãe dele era prostituta e recebia clientes na frente dele. Henry teve uma criação horrível. Perto dele, ninguém lidava com o sexo de uma forma normal. Sua mãe o mandava assistir ou permitia que ele assistisse. Aquilo era uma coisa doentia. A aparência estranha de Henry também remetia à sua infância terrível, quando seu irmão, Andrew, destruiu um de seus olhos. Henry e Andrew estavam no quintal brincando. O Andrew tinha uma faca. E parece que, durante a brincadeira, o Andrew se irritou com o Henry e bateu nele com a faca. O olho infeccionou e foi substituído por um de vidro. Ele tinha um olho ruim que não acompanhava o outro. Ele deixava os outros desconfortáveis. Era óbvio que havia alguma coisa errada com ele. Henry passou a adolescência num reformatório. Quando adulto, foi preso várias vezes por roubo. Ele estava livre, morando com a irmã no Michigan, em janeiro de 1960, quando entrou numa briga com a própria mãe e a esfaqueou no pescoço. Ela morreu de ataque cardíaco. Henry voltou à prisão. Ele admitia ter matado a mãe e negava logo em seguida. Depois dizia que foi um acidente e assim por diante, mas ele a odiava. Depois, Lucas foi preso ao tentar sequestrar 2 garotas. Eu acho que foi um caso crucial em seu histórico. Ele foi condenado por isso. E acho que foi uma amostra de sua propensão a atacar mulheres nas ruas. Em 1985, Henry havia sido condenado por um homicídio e se declarado culpado por mais 9. Centenas de casos em todo o país haviam sido concluídos graças às suas confissões atribuídos a Henry ou a dupla do inferno, Henry e Otis Toole. Mas as dúvidas cresciam, e logo elas também se tornariam notícias. Em 1983 e 1984, Henry Lee Lucas confessou centenas de assassinatos em todo o país. Quando não assumia a culpa, apontava seu parceiro, Otis Toole. Acho que o Henry queria ser conhecido e as pessoas que lidavam com ele queriam que ele fosse conhecido como o maior assassino da história criminal dos Estados Unidos e talvez da história criminal de todo o mundo. Anyone else in the country could have done what me and Otis have done. Like you indicated, you had strangled something, you know. We strangled them by hand, we strangled them by rope, we strangled them by telephone cord, we stabbed them while we were strangling them, everything else. Mas a maioria dos relatos de Henry e Otis não combinava com os detalhes dos crimes que confessavam. E a dupla também entrava em contradição. E pessoas como Jim Mattox, o procurador-geral do Texas, começaram a perceber isso na primavera de 1984. Como um profissional do combate ao crime, eu comecei a suspeitar de que ele não estava falando a verdade e também que a polícia estava só fechando casos em vez de solucionar homicídios. Homicídios verdadeiros. Era isso. Vic Fizel, o jovem promotor distrital do condado de McLennan, ligou para Mattox do seu escritório em Waco pedindo ajuda. Ele estava investigando 3 assassinatos. Os patrulheiros do Texas o estavam pressionando, dizendo que Henry Lee Lucas havia confessado todos eles. Era só uma questão de indiciá-lo. Eu não conseguia entender como Henry Lucas podia ter passado pelo condado de McLennan e matado aquelas 3 pessoas sem que nós soubéssemos. Ninguém o tinha visto lá e não tínhamos nenhuma informação sobre aqueles casos.
Fezel incumbiu o investigador de descobrir a localização de Lucas em datas chaves. Conseguimos a ficha odontológica de Henry Lucas, de quando ele extraiu alguns dentes. Isso invalidou algumas confissões. Encontramos registros de que Henry Lucas tinha retirado vales alimentação quando estava em Jacksonville, na Flórida. Cada vez que ele retirava esses vales, era um homicídio a menos em outro lugar. Cada vez que conseguíamos provar a localização dele numa data, era um homicídio a menos. Depois de um tempo, não era preciso ser um gênio para descobrir que alguma coisa estava errada. Fezel transmitiu sua preocupação ao procurador-geral Jim Maddox. Basicamente, ele disse que Lucas estava se dedicando a confessar crimes que ele não tinha cometido. Maddox e Fezel decidiram convocar um júri de acusação em Waco para descobrir o que estava vendo. Quando Henry foi transferido para Waco, Maddox foi visitá-lo. Eu disse a ele: Henry, nós sabemos que é impossível você ter cometido alguns desses crimes que você confessou. Henry deu um grande sorriso e disse: eu estava imaginando quanto tempo ia levar até alguém descobrir. Dali em diante, ele contou como as coisas aconteceram. Basicamente, ele começou a explicar como tinha fechado aqueles casos e como ele tinha enganado tantos oficiais de várias agências. Estava orgulhoso de si mesmo. Ele me disse várias vezes, sabe? Por alguns momentos eu fui mais famoso do que o Elvis. Ele disse, se continuassem me ouvindo, eu teria confessado mais homicídios do que... Como é o nome dele? Hitler, é isso mesmo, Hitler. Teria matado mais do que o Hitler. I would say maybe I shot her, you know. And they said, no, that's not right, you know. Well, I know it has to be something else. So I would say, well, maybe I strangled her. And that wouldn't be right. So they said, well, no, that ain't right, you know. I said, well, maybe I stabbed her. And they said, oh, yeah, that's right now. That's right. Dos meus colegas, que fez uma longa entrevista com Harry, disse que, embora ele não fosse culto, era a pessoa mais sagaz que ele já tinha visto. E uma das coisas que Henry Lee Lucas sabia fazer muito bem era interpretar a linguagem corporal e fazer com que os policiais lhe contassem coisas. Ele era um mestre em pegar pequenas informações e fazer a reconstrução do caso a partir delas, mesmo que ele não fosse o culpado. Com as mentiras de Henry sendo reveladas, as famílias das vítimas encaravam as possibilidades de os casos de seus entes não terem sido solucionados. Joyce Lemons lutou para reabrir o caso de sua filha após descobrir que a confissão de Henry não combinava com os fatos do caso. Absolutamente nada em sua confissão era verdade. Ele disse que tinha entrado por uma porta corrediça. Era impossível, porque havia uma cristaleira na frente dela. E que a tinha perseguido pela casa, mas não havia nada fora do lugar. Joyce gastou $100 mil para obter registros que documentavam a localização de Henry ao longo de 10 anos. Não encontrei provas de que Henry já tinha matado alguém. O procurador-geral Maddox e seus colegas colocaram todas estas informações num documento bombástico chamado Relatório Lucas, divulgado ao público. Ressaltaram que não havia evidências físicas ligando Henry aos crimes. E, exceto pelos casos de Kate Rich e Beck Powell, ele nunca havia levado investigadores à descoberta de novas ossadas. Ele devia ser capaz de levar a polícia a uma cova, a uma ossada ou a um local de cremação que eles ainda não tinham descoberto ou não tinham ligado a ele, mas ele nunca fez isso. Ele sempre ia a lugares que já tinham sido examinados, lugares de que já tinham informações. Ele nunca disse nada que já não tivessem descoberto. Foi um relatório contundente, porque ele não só dizia que as agências policiais tinham cometido um erro de julgamento, como também que alguns dos envolvidos na investigação tinham agido contra o interesse público, já que os reais assassinos estavam à solta. Quando o júri de acusação terminou, a força-tarefa foi desmembrada. Ele não tinha nenhuma credibilidade. Ele já havia admitido e ninguém mais quis falar com ele depois disso.
Otis Toole, o suposto parceiro de Henry, acabou morrendo na prisão em 1996 devido a uma doença hepática. Ele estava em prisão perpétua por um crime que não tinha nada a ver com Henry. A turnê nacional de Henry Lee Lucas como um serial killer chegava ao fim, mas não a sua história. Os dias de glória de Henry Lee Lucas haviam chegado ao fim. Em 1985, ele foi mandado para o corredor da morte em Huntsville, no Texas. Ao longo da década seguinte, algumas das confissões de Henry foram descartadas, mas 214 casos continuam arquivados. A maioria deles jamais foi julgada, mas Henry ainda consta como autor dos crimes. Ninguém sabe quantos, de fato, pertencem a ele. Ou quantos assassinos continuam livres por causa das mentiras de Henry. Acreditamos no que queremos acreditar. Preferimos pensar que capturamos o bicho-papão e que um homem é responsável por 600 assassinatos, e não que há 600 indivíduos, cada um responsável por um assassinato. Vic Feazell trocou a promotoria pela defesa de Henry Lee Lucas com o objetivo de indeferir a condenação no caso das meias laranjas, o que pôs Henry no corredor da morte. Ele também tentou provar a inocência de Henry em outros casos. Os fatos ainda são os fatos, a evidência ainda é evidência. E sabemos que ele não cometeu todos esses crimes. Na verdade, está bem claro que se ele matou alguém, foi só a mãe dele, Kate Ritchie e Beck Powell. Feazell teve dificuldade para inocentar Lucas porque alguns policiais do Texas tinham interesse em confirmar suas versões. Quando Feazell começou a tentar determinar se Lucas realmente era o autor de vários desses crimes, os patrulheiros receberam ordens para investigar Feazell e também para levantar tudo o que fosse possível sobre ele para manchar sua reputação. Eles achavam que ele queria desacreditar os patrulheiros. Eu fui preso e algemado em frente ao fórum quando estava parando na minha vaga. Eles me tiraram do carro, me algemaram e me prenderam. Como já tinham avisado a mídia, havia no mínimo 12 câmeras de TV por ali. As acusações eram numerosas e abrangentes. Receber propinas para indeferir casos, ser permissivo com o crime, ser permissivo com as drogas, me recusar a processar casos de agressão a policiais. Tudo o que você imaginar foi ridículo, porque nada era verdade, nada. Então ele foi julgado, e eu fui testemunha a favor dele. Feazell foi considerado inocente. Depois ele usou o vídeo de sua prisão ao processar uma estação de TV local por calúnia. O júri concluiu que a emissora havia feito uma série de matérias mentirosas contra ele. Foi o maior caso de calúnia na história dos Estados Unidos, já vencido por um funcionário público. 58 milhões de dólares. Enquanto isso, o tempo de Henry Lee Lucas chegava ao fim. Em 1998, a Suprema Corte se recusou a ouvir seu último recurso no caso das meias laranjas. A data da execução foi marcada e no corredor da morte, ele disse à rede CBS que nunca tinha matado ninguém além da própria mãe. Can I believe you when you say you killed your mother? Yes, I did do it. You know, I mean, I don't know positively I did, but I'm pretty sure I did. How many murders have you confessed to? Over 3,000. 3,000? Yeah, over 3,000. You spent a lot of time confessing. 2.5 years. 3,000 murders. 7 days a week. George W. Bush era o governador do Texas em 1998 e nunca havia cancelado uma pena de morte, mas ele recebeu o apoio do ex-procurador-geral Jim Maddox, um democrata. A former attorney general has expressed grave doubt. There's been a series of articles expressing some doubt. Pela primeira e última vez, uma sentença de pena de morte foi comutada para prisão perpétua pelo governador Bush. Fiquei decepcionado. Acho que ele é o autor desse crime por diversas razões. Em primeiro lugar, foi um dos primeiros crimes que ele confessou. E não há dúvidas de que depois ele inventou coisas, assumiu crédito por crimes que não cometeu e não podia ter cometido. Mas acho que, nesse caso, ele cometeu o assassinato. O promotor Ed Walsh é um daqueles que ainda acreditam que Henry é um serial killer. Quantos outros assassinatos ele cometeu, eu não sei. Mas estimo que sejam, no mínimo, 100.
Eu sei que ele é um serial killer. Ele matou muita gente. Eu só acho que alguém que mata a própria mãe e as outras mulheres que sabemos que ele matou é capaz de matar outras pessoas. Estou convencido de que Lucas é responsável por muitos cadáveres. Com a ciência moderna, talvez seja possível reabrir muitos dos casos arquivados de Henry e descobrir se ele realmente foi o assassino. Crimes como os que Henry Lee Lucas confessou poderiam ser resolvidos com facilidade se usássemos a tecnologia moderna. Se a evidência continuasse intacta até hoje, podemos testá-la, porque o DNA não deixa dúvidas. Temos o DNA de Henry Lee Lucas e podemos fazer a comparação. Depois de Henry Lee Lucas, houve uma explosão de confissões falsas. No fim dos anos 80 e começo dos 90, diversos serial killers começaram a aumentar seu total de vítimas de uma dúzia para várias centenas. Sem nenhuma prova. Foi um tipo de fenômeno, uma onda de confissões falsas. So we're proud to announce the arrest of what many would deem a serial murderer. Uma onda que nesta era de culto às celebridades continua até hoje. Robert Charles Brown, há alguns anos, disse que tinha matado 49 vítimas em diversos estados. Não é uma coincidência, é uma vítima a mais do que Ridgway, que detém o recorde americano. Gary Ridgway é o homem conhecido como o assassino de Green River, que fez pelo menos 48 vítimas na região de Seattle. 48 é o recorde, então vou adicionar mais um e dizer 49. Agora sou o maior serial killer dos Estados Unidos. No fim, não conseguiram confirmar as afirmações dele. Ainda bem. Fico feliz em ver que há pessoas em outros estados que continuam céticas e sabem que este fenômeno ainda existe. Ainda assim, a reputação cuidadosamente construída por Henry Lee Lucas como o maior serial killer da história perdura até os dias de hoje. Não há dúvidas de que Henry Lee Lucas matou algumas pessoas. Quantas? Não sabemos ao certo. E acho que nunca vamos saber. Eu estou mais inclinada a achar que o número de vítimas é relativamente pequeno. Sem dúvida não foram 360 pessoas, mas ele matou 11, matou 3, matou 20. Acho que nunca teremos a resposta para essa pergunta. Ele sentiu remorso pelas mortes? Nem um pouco. Ele gostou? Sim, gostou. Então, ele tem a mentalidade de um serial killer? Sem dúvida. O patrulheiro Phil Ryan não ficou surpreso com o rumo que as coisas tomaram. Quando investigou o primeiro lote de crimes admitido por Henry após ter confessado matar Beck, ele não encontrou evidências de nenhum deles. Na maioria dos casos, tudo havia sido inventado pela imaginação doentia e cruel de Henry. Eu queria ter falado com Henry. Eu tentei por muitos meses, ao longo da investigação, e depois disso entrar em contato com ele. E acho que antes de ele se tornar arrogante e famoso e de começar a achar que era alguém, eu estava chegando perto da verdade. Eu acho que ninguém chegou perto da verdade. Henry Lee Lucas morreu na prisão de insuficiência cardíaca, poucos meses após ter sua pena de morte comutada pelo governador George W. Bush. Versão brasileira Vox Mundi.